Boa noite a todos, que Jesus nos envolva mais uma vez nesta noite, neste momento especial para nós que estamos aqui, para você que está no seu lar, com a sua família ou com seus amigos, no seu trabalho, aonde você estiver, permaneça conosco e assim todos nós receberemos o tratamento desta noite. Hoje conosco o Ângelo Cerati, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema O Maior Mandamento. A frase que trabalhamos esta semana: busque a paz e siga, Pedro. E a partir de agora nós vamos trabalhar a frase de Emmanuel. A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel. A lição que caiu para nós, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Instruções dos Espíritos. Deixar vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Estas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não faziam apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. E eu vos digo, em verdade a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume nos montes. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos. Vamos fazer nossa prece? Vamos fechar nossos olhos, aonde você estiver, no seu lar. Eu peço que neste momento procure ficar bem tranquilo, sereno, de preferência sozinho, sem ouvir palavras, barulhos,
apenas um momento especial para você e para todos nós que estamos aqui dentro desta casa. E é neste silêncio em que nós vamos entrando em sintonia com o nosso Pai Criador, agradecendo o Senhor por mais este dia, a bênção de acordarmos, de enxergarmos as coisas materiais, as coisas espirituais, as coisas que fazem parte deste nosso mundo, as coisas que fazem assim com que nos dê forças, coragem, aquilo que a nossa visão espiritual alcança, consegue enxergar, tendo a certeza de que sempre estamos vivos de uma maneira ou de outra, tendo a certeza de que a vida sempre continua e nós somos gratos por esta existência, por todas as existências, pelas experiências, pelas conquistas, pelas dores, por tudo que nós vamos vivenciando, pois é o nosso aprendizado tão necessário. E é neste momento em que nós vamos fazendo a ligação com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda. Nosso mentor, nossa mentora, onde nós vamos, neste instante, sentindo esta presença, pedindo amparo, proteção, pois é uma noite especial, mais uma noite especial para cada um de nós, onde nós vamos buscando Jesus, este nosso mestre, companheiro de todas as horas. Mestre Jesus, nós pedimos, Mestre amado, a Ti, querido irmão, e aos mentores que nos assistem neste momento, que possam tirar a venda dos nossos olhos, para que nós possamos assim estar preparados para receber todos os tratamentos e ensinamentos, os Teus ensinamentos, Mestre Jesus. E temos a certeza de que na companhia de todos estes amigos, eu peço a cada um de vocês que neste instante procure buscar a figura de Dr. Bezerra de Menezes, a figura de Dr. Hans e toda a sua equipe, todos os médicos do espaço. Neste instante, eu peço a cada um de vocês que permita que Dr. Bezerra de Menezes e a equipe de médicos do espaço possam colocar as mãos naquela sua dor, seja dor física, da alma, no seu pensamento. Procure neste instante conversar com o Dr. Bezerra de Menezes. Abra o seu coração e peça a Dr. Bezerra de Menezes que possa colocar as mãos, seja em um órgão do seu corpo físico, seja no seu coração, se algo te aflige, no seu pensamento, se os seus pensamentos andam negativos, se você anda pessimista, e assim por diante. Pedimos, Dr. Bezerra de Menezes, amigo de todos nós, irmão, vamos sentir as mãos deste médico dos pobres,
como é conhecido. Este que dedicou a sua vida totalmente, olhando para o próximo, aliviando a dor, nós pedimos, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, que neste instante possa olhar por cada um de nós, que estas mãos possam transformar os nossos pensamentos, sentimentos, as células do nosso corpo, fazendo com que aquelas células que realmente encontram-se comprometidas possam ser transformadas. Vamos mentalizar firme neste instante. Tenha certeza de que o plano espiritual age em você neste momento. Sinta o calor, a energia, a vibração, o magnetismo. Sinta a presença destes espíritos. E se assim você desejar, coloque a sua mão também sobre a mão de Dr. Bezerra de Menezes e estes médicos, onde estão assim depositando as mãos, naquele local mais necessitado do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual. E tenha certeza de que este tratamento fará uma grande diferença e você sentirá. E tenha certeza ainda que logo mais os amigos espirituais estarão fazendo aquela visita especial no seu lar para continuar assim o tratamento que você ainda necessita. E os demais mentores, outros mentores, conforme a necessidade de cada um, estarão presentes também no seu lar, afastando as negatividades, as formas e pensamentos de encarnados, desencarnados, tudo que for de negativo que possa estar envolvendo você, tenha certeza de que ali estarão, fazendo também a parte deles. E outros ainda harmonizando os seus corpos. Tenho a certeza de que amanhã, ao acordar, primeiramente você vai levantar, ou melhor, sentar na cama, abrir os olhos, agradecer a Deus Pai pelo tratamento recebido. E terá um dia fantástico, tranquilo, sereno, só vai depender de você. E assim agradecemos a todas as equipes. Neste momento, que Deus Pai nos abençoe e continue ainda a nos envolver e movimentar estas falanges. Neste momento de prece, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Ângelo, para que ele traga a sua mensagem e receba de todos nós as melhores vibrações, levando para o seu lar estas vibrações, envolvendo toda a sua família, e que este lar continue a ser abençoado. Temos a certeza que será, assim como o nosso também será da mesma forma. Que Jesus nos abençoe e continue ainda conosco. Que assim seja.
ao glorioso Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e a seu inovidável apóstolo Allan Kardec, a nossa mais profunda gratidão por este encontro de prece, de meditação e de paz, recorrendo aos Espíritos bem-aventurados, para que desde esta hora nos envolvam nas luzes celestes, ajudando a harmonizar os nossos campos vibratórios e encontrarmos o caminho redentor de nossas almas, que fará nos encontrarmos sem dúvida com aquele que é a luz do mundo, Jesus, a quem recorremos e humildemente rogamos: abençoe-nos, Senhor. Muito boa noite a todos, que a paz do Senhor envolva os nossos corações. Meu nome é Ângelo, sou voluntário então na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e é com muito prazer que aqui nos encontramos, neste lar abençoado, nesta seara abençoada de trabalho, de estudo, de amor, onde nos encontramos às vezes por conta das condições sanitárias do momento de provas que passamos no planeta, todos nós, aqui de forma resguardada, sem dúvida, portanto você no seu lar, nós aqui, mas conectados pelas ondas eletromagnéticas que nos permitem nos estarmos juntos, não fisicamente, mas quase como, mas muito mais, pelas ondas dos sentimentos, dos pensamentos que nos unem neste ideal de busca do amor, que nosso Senhor invariavelmente nos dá. E hoje, especificamente, através desta doutrina bendita, a doutrina dos Espíritos, que nos traz o Senhor de volta. Agradeçamos a oportunidade, que mesmo nas provas, nas dificuldades, podemos estarmos juntos, unidos, ainda que em dor muitas vezes, ainda que em saudade, muitas vezes com o coração enlutado, mas com a alma cheia de fé. Recorramos assim a nosso Senhor. Nós aqui, então, somos convidados a trazer, à luz da doutrina espírita, alguns comentários a respeito da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial para a noite de hoje. Você, sem dúvida, poderá ver este encontro nosso, que está se realizando agora, qualquer horário, mas para nós no momento é noite, e portanto, neste momento, o capítulo estudado é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra extraordinária, que é exatamente, nos traz o Cristo de volta, e é onde ela mostra realmente o seu caráter consolador, tal qual como Jesus prometeu, que enviaria o Consolador, e o encontramos na doutrina dos Espíritos. No capítulo 11, portanto, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, pseudônimo do professor lyonês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que assumiu o nome de Allan Kardec a partir do momento que ele teve contato com as chamadas manifestações espíritas, com as manifestações dos espíritos, e estudando-as, encontrou a imortalidade, a lei da reencarnação, encontrou a possibilidade da comunicação entre aqueles que eram então chamados mortos, erroneamente, e aqueles que são chamados os vivos, erroneamente. Todos estamos vivos na obra de Deus, em faixas, em dimensões diversas, mas todos estamos vivos. Então, estudando esses fenômenos, ele concluiu
da realidade da imortalidade e das leis que regem, segundo as orientações dos próprios habitantes do mundo dos espíritos. Quem são eles? Senão nós mesmos, após o transe, a passagem invariável que todos deveremos um dia chegar, a desencarnação, a morte do corpo biológico, mas para a continuidade da vida. Então dali traduziu nas leis e na compreensão a realidade da vida dos espíritos, a possibilidade deles se comunicarem conosco, a pluralidade das vidas, a pluralidade dos mundos, a existência de Deus e a relação das leis que regem a natureza do mundo chamado espírita, que antes eram tidos como sobrenaturais, agora eram fenômenos que faziam parte da natureza, nada há de sobrenatural. E também descobriu as leis morais, que são aquelas que regem os espíritos conscientes, além das leis físicas, biológicas, que regem o cosmo, que regem o nosso mundo, esta centelha que gravita em torno do Sol, este pequeno aglomerado de átomos que nos parece às vezes imenso, mas é como se fosse um pequeno pedaço de pó vagando nos espaços sem fins. E nós, seres microscópios, aqui vivemos. E ainda assim, somos imensamente importantes. Não os reis da criação, como às vezes pensamos, na soberba, no orgulho, mas parte desta criação, os seres que compreendem a divindade que criou todas essas coisas. Então descobriu essas leis morais, que dizem a respeito de nós, que falam da nossa intimidade. E, portanto, como seres conscientes, aprendendo a diferenciar do certo do errado, entramos em conflitos. Temos remorsos, angústias, perturbações, que são os fenômenos naturais destas leis quando não respeitamos-as. E à medida que vamos compreendendo-as, que vamos adentrando dentro do ciclo destas leis, vamos nos harmonizando e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. O reino de Deus está dentro de vós. A felicidade vai nos tomando conta, a harmonização tanto do pensamento como das emoções, dos sentimentos. As paixões vão se tornando menos selvagens, pensamentos menos conflituosos, à medida que vamos estudando, entendendo e colocando em prática. Kardec teve todo este trabalho. Enfaixou em obras, a primeira obra, o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular, onde toda a doutrina é apresentada através de perguntas e os espíritos respondendo, através de comentários que ele faz pela lógica, pelo entendimento, subtraindo dos seus comentários as leis, os entendimentos. Depois estudando aqueles que eram os agentes dos espíritos, os médiuns, criando o Livro dos Médiuns. Depois nos dando a parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que vamos então aqui comentar. É onde é estudado as leis morais, onde se toma o Cristo como modelo e guia realmente de nossas existências. Não só como um instrutor, como alguém que falou, que ensinou, e tudo quanto disse, e tudo quanto falou é de suma importância, mas alguém que viveu. Jesus viveu exatamente aquilo que pregava, em consonância com o amor e com a lei de Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec toma os ensinamentos morais de Jesus e os comenta à luz da doutrina espírita. E então, no capítulo 11, aqui referido, ele trata da lei de amor, que é uma das 10 leis morais estudadas
no livro dos Espíritos, estudada como lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma tríade. Antes de alcançarmos normalmente o amor, primeiro alcançamos a justiça, ou seja, começamos a ser justos, sermos corretos, para em seguida aprender a amar, e em seguida a caridade, que é o amor em ação, que é o amor praticado, é o amor que nós vivemos no dia a dia, na hora a hora, no minuto a minuto, junto aos nossos domésticos, junto aos nossos vizinhos, junto àqueles com quem trabalhamos, com quem partilhamos a vida, os ideais, e mesmo junto com aqueles que se colocam contra a nós, ou muitas vezes nós nos colocamos, ainda aprendizes que somos, contra os outros. Na verdade, no reino de Deus, no reino dos céus, não há lugar para ódios, para divisões. Não é sobre a força que é colocar. Você deve pensar como eu penso. A união se faz pelo respeito, pelo amor, pela fraternidade legítima. Mesmo tendo ideias diferentes, compreensões diferentes, as criaturas se fundem nos sentimentos elevados. Lógico que isso é para espíritos elevados. A nossa natureza ainda é muito mais humana, conflituosa. Portanto, os estudos, como a lei de amor, fazem parte essencial do nosso crescimento. E por isso constam no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec continuaria publicando seus livros, nos daria a seguir o céu e o inferno, como o título traz. Existe céu? Existe inferno? Qual é a sorte que nos aguarda? E apresenta os próprios espíritos. Se são felizes quando morreram, quando partiram para essa vida diferente, a vida espírita ou a vida espiritual, ou são infelizes. Mas por que são felizes? Por que são infelizes? Eles mesmos contam. Eles mesmos falam. E Kardec deflui de tudo isso, tirando os ensinamentos necessários para todos nós. E concluindo a obra, nos dá a Gênese, que fala sobre o princípio das coisas, as curas e os milagres de Jesus, explicadas à luz da doutrina. Ainda escreveu a Revista Espírita em meio a tudo isso, pequenos livretos. E com 15 anos de trabalho intenso da doutrina espírita, desencarnou. Em meio a obras outras, que talvez viriam, se a sua saúde tivesse permitido. Desencarnou de aneurisma, um rompimento de uma veia cerebral. Mas a obra ficou. E graças a Deus, agora podemos tê-la em mãos. Ele era um só, com seu cérebro poderoso, com essa capacidade de se colocar, de meditar, de racionalizar, professor que era, didático extremo, sem sombra de dúvidas, nos deu às claras aquilo que era oculto. Nos trouxe o sentido da mensagem de Jesus, que antes nos parecia velada. A gente toma a Bíblia, a fonte original dos textos de Jesus, muitas vezes ela é meio incompreensível na sua linguagem, parece às vezes inacessível ao nosso entendimento. Mas Allan Kardec tem o cuidado de tomar o ensinamento de Jesus, a máxima retirada da Bíblia, quase todos eles retirados do Sermão da Montanha. Alguns poucos só do Velho Testamento, mas a maioria fazem parte do Novo ou do Sermão da Montanha especificamente, que são a moral do Cristo. E é comentada à luz dos ensinos espíritas. E nos capítulos se enfaixa ainda uma parte onde os próprios espíritos comentam a respeito de determinados ensinamentos referentes ao capítulo. No caso, capítulo 11, a lei de amor. Então fala Kardec tomando uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, se me recordo bem.
Então vocês podem consultar no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e lá encontrarão essa passagem. Que Jesus, tendo feito calar a boca os saduceus, juntaram-se os escribas e os fariseus em conselhos para o perder, para o tentar. E um que era doutor da lei o interrogou: Mestre, qual é o maior mandamento? Era uma pergunta teste, pois que queriam verificar qual seria a sua resposta. Diziam que ele era mestre, diziam que ele era o Cristo, mas era estranha para os doutores da lei aqueles ensinamentos. Pois que lhes eram ensinados desde o berço que o Messias, que o povo apontava que era aquele Jesus, não poderia ser porque aguardava o Messias montado num cavalo, que viesse de espada em mãos, que branisse e que levasse Israel, o povo de Deus, a expulsar os estrangeiros que o envergonhavam e que os dominavam, os romanos que os humilhavam, que envergonhavam o templo erguendo uma torre para fiscalizar o que eles faziam dentro do templo, cobrando impostos pesados. 25% do que eles produziam era taxado de impostos. Mal sabiam que ainda nós pagaríamos, como brasileiros, mais de 30%, 40%, até 50%. Né? E eles reclamavam, não sabiam ainda dessas coisas. A história vai nos ensinando. Então se queixavam. Então não poderia ser aquele homem pacífico que falava de perdoar os inimigos, que colocava um servo, um escravo, ao lado do Senhor, dentro de um reino que eles não conseguiam entender. Então precisavam desmoralizá-lo. Precisavam encontrar alguma forma de pegá-lo em algum detalhe, alguma palavra, para comprometê-lo, e junto aos tribunais, junto aos romanos, ou junto ao povo dizer: vede como o seu mestre é dúbio. Vede como a sua doutrina não é consistente, e aquilo que ele fala não consta daquilo que é ensinado. Não faziam assim por maldade. Eles haviam aprendido assim, a esperar um Messias redentor, no sentido humano. Quem é que não queria um Messias salvador? Que nos salvasse das coisas materiais, das aflições materiais, que levasse a sociedade a prosperar de uma maneira extraordinária, onde todas as preocupações fossem dirimidas, onde não tivéssemos até, quem sabe, trabalhar. Então ansiavam um Messias rei. Mas aquele Messias que apresentavam, Jesus, era carpinteiro. Vivera em Nazaré. E Nazaré nunca oferecer alguma coisa de boa ao povo, preconceito da época. Embora ele nascera, segundo as tradições, em Belém, na Judéia, e vivera a grande parte da sua infância, mocidade, na Galiléia das gentes, mais ao norte. Então não podia ser. Então tentavam. Queriam pegá-lo de alguma maneira, mas ele era mestre, paciente, compreendia a infância dos caráteres, compreendia os sentimentos dúbios nos quais as criaturas que se achavam espertas, inteligentes, que em verdade estavam cegas muitas vezes para as realidades da vida verdadeira. Então, ele mesmo pergunta: o que a lei diz? O que nos diz os testamentos? Era uma técnica que Jesus utilizava. Sempre que alguém vinha com uma pergunta meia capciosa, ou com respostas muitas vezes dúbias, que poderiam dar margem a interpretações, ele, psicólogo espiritual que era, compreendedor da natureza das criaturas, devolvia a pergunta, para que o intelector, que já sabia a resposta, ele mesmo falasse. Ora,
que doutor da lei não saberia qual é o maior mandamento? Como que alguém que estudava dia e noite os ensinos antigos, que dobrava o joelho, que cumpria os jejuns que a lei determinava, que fazia as oblações, as ofertas, não poderia saber qual era o maior mandamento? É lógico que ele sabia, mas perguntava, segundo defere o evangelista Mateus, no seu capítulo 22, por espírito de malícia, para o pegar em alguma questão. Então Jesus lhe pergunta, lhe devolve, o que diz a lei? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus. E aí ele quis mostrar que sabia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o Senhor lhe disse, muito bem. E o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Faze assim e alcançarás o reino dos céus. É muito simples. O amor é aquilo que rege a doutrina de Cristo. É a espinha dorsal de todo o seu ensinamento. Mas o que é o amor? O que é esse sentimento? Nos diz os Espíritos, como o Espírito de Lázaro, nos próprios comentários do capítulo 11, que a criatura que está na sua infância espiritual, ela possui instintos. E à medida que ela evolui, ela vai ser corrompida pelas sensações e vai gerar emoções. E por fim, mais avançada e melhorada, ela vai ter sentimentos. E o amor é o ápice dos sentimentos. O amor, para aqueles que estudam o corpo, diria-se que é uma descarga de adrenalina, a princípio, que acelera os batimentos cardíacos, que fazem defluir das extremidades o sangue para os órgãos mais importantes. Aquele que já esteve apaixonado sabe do que estamos falando? As pernas ficam bambas, as mãos ficam geladas, o suor às vezes escorre. Meu Deus, que é isso? Eu estou amando. É paixão ainda, mas já é o princípio do amor. Ele começa com as sensações. Em seguida, é preenchida por dopaminas o corpo, que cria a expectativa. E diz que este prazer por aquilo que virá, ele é maior do que a própria coisa que virá em seguida. Esta dopamina tem uma ação nos nossos neurônios e cria então uma necessidade, muitas vezes intensa, de querer, de estar, de fazer. Para em seguida a ocitocina ser liberada e termos uma sensação de afetividade, de apego, como as mães têm com os seus bebês quando estes nascem. O corpo produz naquela hora extraordinária uma quantidade intensa da ocitocina e cria uma ligação mãe e filho que será para sempre. Jamais ela vai esquecer a emoção. Lógico que nem todo o corpo é igual. Nós somos seres, além de biológicos, psicológicos, morais, espirituais. Então não são só as gamas daquilo que se produz quimicamente dentro do nosso sistema nervoso, mas também aquilo que temos como espíritos. Então ainda virá a serotonina, que nos dá o prazer, a sensação de relaxamento, de felicidade. Só por amar. Só por nos entregar a este sentimento. Então, realmente, quando estamos nos primórdios da evolução, nós temos instintos. Nosso amor é selvagem, é posse, é busca de gozo, de prazer, é necessidade física, muitas vezes até violenta.
Porque ainda predomina na nossa intimidade, na pouca evolução espiritual desse ser que nasce e renasce nas reencarnações sucessivas. Então tivemos pouca oportunidade ainda de viver. E só conseguimos compreender aquilo que nos faz fortemente dentro do corpo. Então nos ligamos às paixões, às sensações, aos instintos. Mas à medida que vamos desenvolvendo a inteligência, a percepção, a diferença do outro e de nós mesmos, apercebendo-nos do outro, nós começamos a ganhar emoções. Criamos determinadas paixões, vínculos, para em seguida, e então finalmente, começarmos a amar. Vê-se logo que amar é um trabalho do Espírito para a eternidade. Porque dentro de nós ainda está todos os estágios. Ainda temos um instinto no nosso cérebro reptiliano, que ainda está dentro de nós, fazendo as coisas básicas, fazer o batimento cardíaco, o medo, as emoções mais primárias funcionar na nossa intimidade. Ou já a parte mais ativa, mais humanídea, que nos comporta o neocórtex, que nos dá a possibilidade de pensar, de sonhar, de raciocinar e de entender até aquilo que os sentidos físicos não podem ver. Não podemos ver o amor, só podemos deduzi-lo. Por isso que as pessoas inseguras muitas vezes cobram respostas do outro. Você me ama? Numa ansiedade como se o amor do outro fosse o seu amor, ou a importância que ele tem para o outro. E normalmente nesse sentido nós cobramos do outro que sejamos amados. Lógico que ser amado é maravilhoso, mas é muito mais maravilhoso amarmos. E só somos verdadeiramente amados quando aprendemos a amar. Como deixamos a posse de escravizar os sentimentos dos outros, de cobranças. O amor assim ele vai passando por estágios. Nós temos o amor infantil, então, que é este amor que cobra a resposta, que quer mais receber do que dar. Então fica cobrando do outro. Ah, você deve me amar, você não me ama. Ah, você não fez isso para mim, então você não me ama. E sofre. E sente, abandona, porque seu amor ainda é infantil. Já no amor adolescente, não quer dizer que é na adolescência, mas na adolescência da consciência, digamos assim. Nós começamos a aprender a amar, a doar, mas ainda somos carregados de conflitos. Numa fase intermediária, nós aprendemos a dar, sem esperar receber, mas às vezes queremos algo de retorno. Normalmente os relacionamentos dos casais são assim. Nós amamos nossos cônjuges, mas normalmente esperamos alguma coisa de retorno. Se a pessoa começa a não fazer muito em nosso favor, a gente começa a queixar. A gente começa a ficar meio com o pé atrás. Fala, eu vou largar essa pessoa. Porque o nosso amor ainda está condicionado ao dar e ao receber. E então, finalmente maduro, o amor que não espera recompensa. O amor que se doa. O amor que planifica porque ele sente a felicidade no dar, no entregar-se, no fazer, sem esperar resposta. Não é esse o amor de Deus para conosco? Qual motivo teria Deus para nos amar se nós fôssemos avaliados pelo que somos? Na Bíblia consta que Deus teria se arrependido da criação dos homens. Não é verdade. Seria dizer que Deus não é previdente, que ele não saberia o que aconteceria com a sua criação. E evidentemente que isso é só para figurar, que a criatura, ela não anda conforme a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É a lei do amor.
que está presente em todas as coisas, nas leis da física, que fazem o mundo girar, que fazem as estrelas vibrarem no firmamento, que criaram os átomos que ninguém vê, mas estão aqui presentes em todas as coisas, mesmo no vírus, que mal é um ser vivo ainda, está mediando, há uma polêmica nesse sentido, é um ser vivo ou não é? Pois que para estar vivo, o ser precisa realizar determinadas propriedades, e o vírus só consegue realizá-la quando sequestra uma célula para si. Então se ele não fizer essa ligação com uma outra célula, ele nem sequer é um ser vivo. Mas ele reproduz. E impulsiona, fazendo uma sociedade correr em busca de soluções. Sofrendo, é claro. Mas quem diz que o amor não faz sofrer? Lógico que quem ama, também nos ensina os Espíritos nesse capítulo, tem os pés leves. Que o sofrimento que experimenta não tem importância maior. É como a mãe que gera o filho, que tem toda a dor do parto, que é uma das maiores dores. Uma vez eu tive uma pedra de rins, uma cólica de pedra de rins, e me disseram, olha, você está tendo a dor semelhante à dor do parto. Falei, tadinho de mamãe, né? Porque, nossa senhora, a gente sendo homem, passando por isso, e sofrendo imensamente, ficamos pensando. Minha avó teve 10, e teve avós que tiveram 20 filhos. Então foram 20 vezes que passaram essas sensações. É lógico que o corpo vai sendo programado nesse sentido, as situações vão se modificando. Mas imagine, mas enquanto ali está estremecendo de dor, mas quando pega o pequenino nos braços, tudo passou. Só de ver aquela criança, que é uma esperança, não sabe nem quem é, não vem com manual, não vem com nada, mas há uma ligação tão profunda, que será para sempre. Nem a morte irá destroçar o amor de filhos e pais, porque é a lei universal, é a própria vida. João, o apóstolo de Jesus, chamado discípulo do amor, nos ensinou, Deus é amor. Virou até nome de igreja, né? Deus é amor. Ele não falou que Deus é alguém que ama. Deus é amor. O amor que está presente numa flor que desabrocha, num cãozinho que guarda a tua casa e que ao retornar ao seu lar irá lamber-te os pés, pular de felicidade. A minha coitadinha já desencarnou ano passado, mas mal abanava o rabinho assim, eu chegava, ela dava aquela vaga rabadinha assim, de felicidade, mas nem levantava, ficava ali deitada mesmo, era a vidinha dela, estava confortável. Cada qual do seu jeito, o gatinho que se aproxima de você, as plantas que lhe dão alegria, os rios que correm, tudo fala do amor de Deus. A lei do amor é a vida. Pois que sentido teria a vida sem o amor? A vida vai na contramarcha da própria natureza, pois que o DNA que nos forma é uma molécula de mais de 1 metro de comprimento, com ligações simples, que se fosse observar pela lógica, não deveria existir. Porque todos os corpos tendem a criar padrões simples e simples permanecerem. Só a molécula da vida cada vez mais se torna complexa, gerando cada vez mais seres mais complexos e elaborados, tais quais nós somos, como são os animais, como são as plantas e todos os seres vivos. É o amor de Deus. Portanto, a lei de amor é a lei da vida. Se queremos ser felizes de verdade, se buscamos a felicidade, precisamos começar a aprender a amar, a dar sem querer receber nada de troca, a ofertar generosamente aquilo que tivermos. É lógico que é normal ainda
dentro dos nossos conflitos, nem sempre conseguimos amarmos. Nem sempre estamos no nível adequado de amor. E assim também o nosso semelhante, é importante entender isso. O teu próximo nunca te amará do jeito que você quer ser amado. Nunca. Ele vai te amar como ele sabe amar. Ele vai fazer por você da maneira que ele sabe, mas nunca do jeito que você gostaria. Porque ele é um indivíduo com experiências próprias, assim como você vai amá-lo do jeito que você sabe. E conforme a gente vai meditando em Jesus, vendo a sua paciência para lidar com as questões espinhosas, maliciosas das criaturas, no trato que ele tinha com os discípulos, com os sofredores, os miseráveis, os necessitados. Mas lembremos que Jesus nos amou, mesmo na cruz. Que para nos ensinar esta lição maior, não se poupou o sofrimento de carregar nos próprios ombros, depois de sofrer um julgamento injusto, depois de ser abandonado pelos amigos, de chorar lágrimas de sangue, de sofrer os açoites, de ser coroado de espinhos, de receber 40 chibatadas e carregar no madeiro nas próprias costas. Para continuar o amor, além daquilo que os olhos podem ver. Pois que no terceiro dia, o túmulo ficaria vazio. E ele voltaria para nos dizer: paz seja convosco. Um novo mandamento eu vos dou. Nos disse Jesus na última ceia: amarás uns aos outros como eu vos amei. Aprendamos a amar com Jesus. E se errarmos, se falharmos, continuemos na busca por amar. Pois assim fazendo, alcançaremos o reino de Deus e a sua felicidade. Meu muito obrigado a vocês por nos ouvir pacientemente, a você que está no seu domicílio. Rogamos a Deus que os proteja, que os ampare, que os abençoe. Que o amor e a bondade de Deus, de Jesus, possa ser contigo, com os seus, aliviando o teu fardo, aliviando tua dor. Pensa em Jesus e sente os seus braços amigos a nos envolver. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Ângelo, mais uma vez aqui na nossa casa, trazendo todo este ensinamento, que nós possamos lembrar todos os dias, pelo menos algumas palavras que foram ditas aqui hoje. Sexta-feira, o palestrante Mário Bardella, o Marinho, do Núcleo Espírita O Semeador, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quarta-feira que vem, o palestrante Flávio Tolini, do Grupo Assistencial Irmão Romano, honrai vosso pai e vossa mãe. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo no dia do seu tratamento, seja na quarta-feira ou seja na sexta, como você preferir. É importante algumas recomendações que nós passamos sempre aqui para os nossos trabalhadores e assistidos. Alimentação, quanto à alimentação, né, cuidar do nosso corpo físico é importante, né, também. Então nós pedimos que no dia do seu tratamento evite a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual no dia do seu tratamento. E após 2 dias, pelo menos, evitar atividade física, exercícios que dependem muito de esforço físico. Nós pedimos que à noite
Quando você for deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e faça assim sua prece, aquela que você mais gostar, que você conhece, que você sentia no momento. Nós pedimos para que você deixe uma água junto a você ou ao seu familiar para ser fluidificada, e os mentores vão à noite dar toda assistência a você, ao seu familiar, aos seus amigos, aquele que você muitas vezes mentaliza no momento da prece e pede o amparo. Se seu familiar estiver em hospital, estiver na UTI, não tem necessidade de colocar a água, né? Os mentores acabam atuando de uma outra forma. Amanhã, ao acordar, já começa a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. E à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante sempre a sua fé que vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e a equipe de Dr. Hans. O Dr. Bezerra de Menezes é o coordenador dos nossos trabalhos, né, dando toda a assistência aqui à nossa casa. E Dr. Hans, um médico responsável pelos médicos aqui da nossa casa também. Então nós pedimos para que você faça esta ligação e com certeza eles darão todo o amparo à equipe da matéria, né, a todos os médicos, enfermeiros, a você, se tiver que passar por cirurgia ou algum familiar. Nós temos no nosso site o tratamento à distância para aqueles que estão sempre entrando em contato conosco, né, para conhecer a casa. Infelizmente ainda não vamos iniciar o tratamento presencial, vamos dar continuidade no tratamento assim à distância. Então nós pedimos para que você, lá no nosso site, né, possa dar uma olhada em todas as recomendações para o tratamento, né, faça rigorosamente, e isto que eu acabei de dizer, mas tem algo mais lá no nosso site. Então www.searadasfraternidades.org.br. Então você vê direitinho as recomendações, aquilo que nós pedimos. Se ficou alguma dúvida também, faça a pergunta para nós através do nosso e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br e nós vamos também responder para você, tirando alguma dúvida. Os nossos trabalhos sempre aqui às quartas-feiras, às 19 horas, né, sempre com as lives aí, ao vivo, você acompanhando, e também às quartas-feiras, às 14 horas. E depois fica lá no nosso Face, você poderá dar continuidade, ver outras palestras aí que já passaram, né? Sempre é muito bom, é importante. Aquele programa que nós falamos sempre, que era da rádio ABC, e hoje é através do Facebook Semeador, Semeando a Boa Nova, das 8 às 9h30, todos os sábados. O tema Jesus e o Final dos Tempos. A convidada Hilda Doreto, vocês já conhecem, a Hilda sempre vem aqui na nossa casa também, e é reprisado no YouTube e também webradio.osemeador.org. O Ângelo também já esteve lá várias vezes, né? Então é importante aí a gente aprender um pouquinho mais. Tem também aquele trabalho que acontece lá no Núcleo O Semeador, encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. O próximo encontro, dia 9, é o domingo, às 10h30. Família com a presença de diferentes gerações. A convidada Lindy Faria. Então, você poderá também estar lá ou ver, né, sobre este tema, família com presença de diferentes gerações. E a página é do Facebook do Núcleo Espírita O Semeador Santo André. Você pode acompanhar através da página do Facebook do Núcleo Espírita O Semeador. Agradecendo sempre a você, toda a colaboração com a casa,
Com o delivery, nós estamos aqui todas as quartas-feiras e sextas-feiras fazendo delivery. E aos sábados também a nossa feijoada. Então, se você quiser colaborar com a casa e adquirir alimentos também de qualidade, você vai estar ajudando aqui a nossa casa com as despesas que nós estamos trabalhando desta forma para manter aqui, nesse momento de pandemia, a casa fechada. E estaremos também ajudando sempre alguém, uma parte daquilo que arrecadamos, ajudamos alguém que necessitado, uma família, vamos sempre colaborando com alguém também. Então, agradecendo aí o coração de vocês, aqueles que à distância aí, o pessoal liga ou te ligaram, com o carnezinho, que antes ajudavam, enfim, a colaboração através do banco, que tem algumas pessoas que também colaboram. Agradeço de coração em nome de toda a equipe Seara das Fraternidades. Um bom tratamento para você. Vamos sempre estar juntos, ligados, em oração. Tenha confiança. Eu sei que muitos acreditam, gostariam de estar aqui presencial, nós também trabalhando, mas nós estamos juntos em pensamento, em oração. Então tenha fé que nós e os mentores estarão junto de vocês a todo momento. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Jesus abençoe e viva o Corinthians!